Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é mais um vídeo do Langas Class, o seu canal para você largar de ser invejoso, recalcado e ficar olhando as coisas dos outros. Cuida da sua vida! E dando continuidade à nossa série, vamos à terceira parte dos mandamentos de amor ao próximo, hoje falando a respeito dos mandamentos de propriedade privada. Vamos começar. Da palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1, 15 e 17. Escute. Deus pronunciou estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não roubarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Um ponto importante que já foi falado desde o começo na introdução e que é importante nós retomarmos. Existe justamente nesta matéria o último mandamento que na fórmula catequética foi alterado. Por que houve esta alteração? Tanto na versão de Êxodo quanto de Deuteronômio, quando se fala da cobiça dos bens do próximo, é inclusa a figura da esposa, da mulher, como um objeto de cobiça. Dentro disso, diante do contexto semítico, nós nos deparamos com a situação do cônjuge, especificamente a mulher, colocada como um objeto. Por isso mesmo que a igreja, conforme a caminhada, separou a cobiça da mulher como desejo e a cobiça dos bens, para que necessariamente, como nós vamos ver na próxima aula, se medite à parte a questão da moral sexual. Mas é justamente por uma questão de análise e estudo. De nenhuma forma o mandamento foi alterado. Mas vamos lá. Estes mandamentos, eles nos falam necessariamente do respeito aos bens do próximo. De que o bem que pertence ao próximo, ele não deve ser roubado e muito mais, ele não deve ser cobiçado. Então nós nos deparamos com duas situações em que a pessoa ela tem o desejo pelo que pertence ao outro, se tratando de bens materiais. Nós podemos lembrar um pouco quando se fala do adultério, que Jesus fala: só de uma pessoa desejar a mulher do outro no seu coração já é adultério. Então podemos até mesmo dizer que só a pessoa cobiçar um bem que é do outro já é uma intenção de roubar, mesmo que na prática não vá fazê-lo. Mas um ponto importante que nós precisamos entender é que qual que é a raiz de tudo isto? É necessariamente como que os bens são administrados, qual a importância deles na sua vida. E isso nos remete a um tema muito importante, a santificação do trabalho, que é necessariamente de onde saem os nossos bens. Mas vamos ouvir o que a igreja tem para dizer para nós. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 503. O que enuncia o sétimo mandamento, ou seja, não roubar? Enuncia a destinação e a distribuição universal dos bens, a propriedade privada e o respeito às pessoas, a seus bens e a integridade da criação. A igreja tem fundamentada nesse mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça e a solidariedade entre as nações, o amor pelos pobres. Nós podemos ver aqui que necessariamente a igreja ela tem uma orientação a respeito de toda a vida social e econômica do ser humano, que é necessariamente onde entra o compêndio da doutrina social da igreja. Este aqui é um documento que infelizmente entre nós leigos não é tão citado, mas ele é muito importante para o nosso dia a dia.
Aqui nós falamos necessariamente da nossa postura como sociedade. Como que a igreja analisa a nossa vida social? E a partir da doutrina social da igreja, vamos entender um pouco como podemos santificar o nosso trabalho, que é a origem de todos os bens que nós acumulamos, que nós juntamos, que nós adquirimos por direito. Vamos conferir o compêndio da doutrina social da igreja na sua citação número 264. Escute. A consciência da transitoriedade da figura deste mundo não isenta de nenhum empenho histórico, muito menos do trabalho, que é parte integrante da condição humana, mesmo não sendo a única razão da vida. Nenhum cristão, pelo fato de pertencer a uma comunidade solidária e fraterna, deve sentir-se no direito de não trabalhar e de viver à custa dos outros. Todos antes são exortados pelo apóstolo Paulo a tomar como um ponto de honra o trabalhar com as próprias mãos, de modo a não ter necessidade de ninguém, e a praticar uma solidariedade também material, compartilhando os frutos do trabalho com os necessitados. São Tiago defende os direitos conculcados dos trabalhadores. Eis que o salário que defraudastes dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os crentes devem viver o trabalho com o estilo de Cristo e torná-lo ocasião de testemunho cristão em presença dos de fora. Vamos lá, 2 pontos importantes. Primeiro lugar, Cristo, a partir do momento que ele assume a nossa condição humana, no mistério da encarnação, ele assume também a nossa vida profissional, de forma que tudo que Cristo assume, ele santifica. Nós já falamos isso a respeito da família e falamos também a respeito do trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu com o seu pai putativo, São José, o ofício de carpinteiro. Portanto, ele nos ensina como o primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre tantos irmãos, como vimos nas cartas paulinas, que o trabalho é um meio de santificação. E ninguém, absolutamente ninguém, está dispensado do dever de trabalhar. É lógico, aqueles que não podem por questão de invalidez. Mas fora isto, todos são chamados a entender o sentido do trabalho. Porque o esforço humano, em vista da obtenção de seus bens, deve ser entendido muito mais do que aquele pecado, aquele castigo que foi imposto em Gênesis. Não. Ele deve enxergar o seu trabalho como uma forma de cooperar com a capacidade criadora de Deus Pai. Um dos grandes santos da igreja contemporâneos nossos é São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. E ele nos apresenta necessariamente o trabalho como um meio de santificação. Assim já dizia São José Maria Escrivá: ali onde vivem os vossos esforços, ali onde viveis os vossos amores, ali onde fazeis os vossos trabalhos, ali é o lugar do seu encontro com Deus. Portanto, mais do que entender o trabalho como um esforço, nós precisamos entender como uma oportunidade de nós nos encontrarmos com Deus na nossa capacidade profissional. Então, quando nós colocamos um sentido salvífico no nosso trabalho, o peso diminui muito, porque trabalhamos junto com Cristo, o chamado Cristo operário, como São José. Ele nos ensina, ele é o modelo de nós trabalharmos. Dentro disso, todos nós precisamos ver, como São Paulo, o trabalho como um ponto de honra, como algo que devemos exercer para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento pessoal. É muito importante que nós analisemos isto. Mas vamos ouvir mais uma citação da doutrina social da igreja. Compêndio da doutrina número 266. Com o seu trabalho e a sua laboriosidade, o homem participa da arte e da sabedoria divina, torna mais bela a criação, o cosmos já ordenado pelo Pai, suscita aquelas energias sociais e comunitárias que alimentam o bem comum, a favor, sobretudo, dos mais necessitados.
O trabalho humano, que tem por fim a caridade, converte-se em ocasião de contemplação, transforma-se em devota oração, em ascese vigilante e em intrépida esperança do dia sem ocaso. Nesta visão superior, o trabalho, pena e ao mesmo tempo prêmio da atividade humana, comporta uma outra relação, aquela essencialmente religiosa que foi felizmente expressa na fórmula beneditina ora et labora, reza e trabalha. O fato religioso confere ao trabalho humano uma espiritualidade animadora e redentora. Isto aqui é maravilhoso, nós entendermos que no nosso trabalho nós temos uma oportunidade de termos um encontro com Deus. Um lugar de esforço santificado, um lugar de contemplação ativa de Deus em cada esforço, e pensar que com a nossa mão nós cooperamos com a ação criadora de Deus Pai, vivemos realmente esta imagem e semelhança de Deus, isso dá ao nosso trabalho um sentido redentor. Portanto, se nós temos não só o dever, mas também a honra de trabalharmos com um ponto espiritual, a questão é: por que não trabalhar? Por que não adquirir com o próprio esforço os seus bens? Por que precisar se apropriar dos bens dos outros? Não estamos falando a respeito da caridade, nunca. Estamos falando a respeito de apropriação. E isto a igreja não assume. É direito de todo cristão a propriedade privada, e absolutamente ninguém tem o direito de tomar este direito, seja ideologia, seja linha política, independente. Propriedade privada é um direito de cada um e fruto do esforço laboral. Vamos lá. Compêndio do Catecismo, número 505. Qual o fim da propriedade privada? O fim da propriedade privada é garantir a liberdade e a dignidade das pessoas individualmente, ajudando-as a satisfazer as necessidades fundamentais próprias daqueles de quem se tem responsabilidade e também de outros que vivem em necessidade. Veja só, quando falamos a respeito de não incentivar o roubo, nem sequer a cobiça, nós percebemos que duas pessoas são defendidas. Primeiro, o trabalhador, aquele que é o provedor. E segundo, aqueles que são providos. Esposa, os filhos, os dependentes, os funcionários do dono da empresa, etc. A igreja, ela necessariamente defende a propriedade privada porque ela defende a justa retribuição do esforço daquele que trabalha. E principalmente pensando naqueles que são beneficiados, que são providos por este esforço. Diante disso, todo aquele que tem em si a responsabilidade de prover, ele tem o direito de gozar daquilo que obteve com o seu esforço. E ninguém pode tomar nem alienar isto. Portanto, a igreja, ela condena com este mandamento o roubo, que é necessariamente o tomar para si o que não lhe pertence. Fazer justiça. O que compete a cada um, pertence a cada um. Uma coisa é eu doar pela caridade. Por isso que a igreja tanto incentiva profundamente, inclusive na doutrina social da igreja, a caridade para com os pobres. Para que ninguém necessite roubar. Para isso, tem a igreja como caridade. E cada cristão é chamado a ser mão providente de Deus Pai para todos aqueles que sofrem e passam necessidade. Portanto, uma vez que o homem é chamado a viver a caridade, o roubo não é permitido. E isso, inclusive, a respeito da cobiça, que é o desejo dos bens. Aí nós já vamos para o número 531 do Compêndio do Catecismo. O que exige e o que proíbe o 10º mandamento, ou seja, não cobiçarás as coisas alheias. Este mandamento, que completa o anterior,
exige uma atitude interior de respeito com referência à propriedade alheia e proíbe a avidez, a ambição desenfreada dos bens alheios e a inveja, que consiste na tristeza sentida diante dos bens alheios e no desejo descomedido de se apropriar deles. Nós nos deparamos aqui necessariamente com uma angústia interior de perder os bens e temos uma angústia anterior de possuir os bens do outro. É necessariamente o olhar desequilibrado do uso dos bens. Por isso que a igreja, ela sempre insistiu no valor do despojamento, no valor do desapego, no valor da caridade, para que nós entendamos que nós somos senhores daquilo que nós possuímos, e não os objetos que são senhores nossos. Porque a partir do momento que eu me deixo tomar pela ambição de ter o do outro, pela ambição de ter o que é meu e não passar para ninguém, e nós vemos um constante conflito, necessariamente, a resistência por fazer a caridade. Com tudo isto, nós ferimos este mandamento de Deus. E até mesmo caímos no pecado do primeiro mandamento. Colocamos os bens materiais acima da honra a Deus. Portanto, quando nós vemos o mandamento de que não se roube e o mandamento de que não se cobice os bens, precisamos valorizar a santificação do trabalho, o direito que tem o trabalhador e, acima de tudo, o direito que deve ser protegido daqueles que são providos por aqueles que se esforçam. E, acima de tudo, entender que este esforço, este labor que nós temos que fazer é, sim, um caminho de santificação pessoal. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, comenta aqui embaixo. E não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo. Conto com você no nosso próximo vídeo. Salve Maria!